E aí pessoal, beleza? Tudo certo, erradaça? Tudo bem? Tudo certo. E aí, gente? Se vocês puderem encaminhar para compartilhar com o pessoal aí, já já a gente começa. Tudo certo. Deixa eu ver aqui. Deixa o pessoal chegar aqui mais um pouco. E aí, gente, tudo certo? Vamos bater um papo daqui a pouquinho aí. A Juliana do Dinei. E aí, gente, tudo certo? Beleza. Se você puder compartilhar aí essa live, vai ser legal, hein? O pessoal tá chegando aí, Ana Clara, a Pri. E aí, boa noite aí, gente, né? 7 horas já, né? E já é boa noite pra quem jantou. E aí, gente, vamos lá. E aí, Ju, tudo bem? Dinei, manda um abraço aí pra ele. Vamos seguir. A Milena chegou também. Você tá precisando de terapia, gente, só falar com a Milena aí, hein? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre deixando as culpas do passado, né? Daqui a pouquinho a gente já começa. Tem o pessoal entrando aqui. E acredito que essa live vai ficar salva, tá, gente? Aqui no Instagram. Depois, pra você que não conseguiu entrar hoje, você pode assistir. O bom da internet é isso, né? Você pode assistir a hora que você quiser, fazendo o que você quiser. Hoje dá pra você fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Aí. Beleza. Ô, gente, é isso aí. Vamos começar o nosso bate-papo. Tá todo mundo me ouvindo certinho aí? Tudo certo? Estão me ouvindo e vendo bem? Tudo tranquilo? Dá um sinal aí pra mim, pra gente poder começar. Tá ok? Como é que tá aí, gente? Aí, estão me ouvindo bem? Só me dá um toque aí, como é que vocês estão? Estão me ouvindo? Tá tudo ok aí? Ó, o Bruno. E aí, Bruno, beleza? Legal, legal, Dinei. Abração, cara. Obrigado, Pri. Gente, vamos lá então, vamos começar o nosso bate-papo. Se vocês quiserem compartilhar essa live aí. Ah, o Betinho. E aí, Betinho, beleza? Se vocês quiserem compartilhar essa live aí com o pessoal, já manda no direct.
e a gente vai bater um papo agora sobre deixando as culpas do passado. Maravilha, olha só. Eu vou falar algumas coisas aqui e depois eu vou pedir que vocês façam perguntas, tá? Deixem perguntas aí no direct. No direct não, deixa perguntas aí nos comentários, beleza? E aí a gente vai trocando ideia conforme vocês vão perguntando, ok? Bora lá bater um papo então? Começo aí perguntando para vocês quem é que nunca, né? Quem nunca deixou algum tipo de culpa lá no passado, né? Quem é que nunca errou? Quem é que nunca cometeu uma falta, uma falha? A definição, na verdade, de culpa é essa. A definição de culpa é responsabilidade por um dano, por um mal ou por um desastre causado a alguém. E ainda tem outras definições, tem mais 3 definições, que é falta, delito ou crime, tá? Então essa é a definição de culpa. Então culpa é aquilo que a gente tem por responsabilidade que causa dano, uma falta, causa um mal, certo? Então olha só, acredito que não só eu, né? Mas acho que todos nós tivemos aí alguma espécie de culpa do passado que acabou se acumulando dentro da gente de alguma forma. Então é o seguinte, muitas coisas acontecem na nossa vida e às vezes a gente deixa com que isso nos afete. E uma das formas de afetar a nossa vida é a culpa. A culpa ela é um sentimento, a culpa ela é uma sensação, tá, gente? Ela é uma sensação que a gente tem depois de tomar algumas atitudes ou de não tomar algumas atitudes. Então a culpa ela tem um processo no nosso coração ou na nossa alma, um processo de uma ação, ela se transforma em um sentimento, tá? E eu conheço muita gente, e você também conhece muita gente aí que carrega culpas do passado. Então, mas como assim culpas do passado? Às vezes, uma oportunidade perdida, alguma coisa que tinha que fazer e não fez, alguma coisa que deveria ter feito e não fez. Por exemplo, eu conheço pessoas que têm culpa ou sentem culpa por poder dizer não para as pessoas. Lembra na live passada nós falamos um pouquinho sobre pessoas que têm dificuldade em dizer não. E uma das coisas que esse tipo de pessoa tem, as pessoas que têm dificuldade de dizer não, a maioria delas sente culpa por dizer não. Então, essa é uma das formas. Então, tem gente que sente culpa por não ter criado bem os filhos. Tem gente que sente culpa por não ter sido um bom marido, um bom amigo, um bom pai. Só que é o seguinte, gente, o que a gente faz com essa culpa? O que a gente faz com essa falta, com esse sentimento? Eu separei algumas coisas aqui pra gente entender aqui o que é culpa. Então, culpa ela é uma ação de responsabilidade nossa, em primeiro lugar. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sou culpado, eu não tenho culpa. A grande questão é a seguinte, o sentimento de culpa ou a culpa em si, ela é provocada por nós ou provocada por outras pessoas nas nossas vidas. Mas, via de regra, a culpa, ela tem o nosso dedo, ela tem a responsabilidade nossa, certo? Então, assim, eu queria ter feito uma coisa e não fiz, não me deixaram fazer. Por isso que também a gente tem a palavra desculpa, tá, gente? Também é uma palavra aí que está associada com a culpa. Então, olha só. Eu não sei como é que você se sente em relação a isso. Tem pessoas que têm culpas do passado, de problemas de relacionamento com pai, com mãe, com os irmãos, com pessoas do trabalho, certo? Então o que acontece? A gente precisa entender que nós somos responsáveis pela nossa própria vida. Então não adianta a gente dizer assim, mas a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano. Tem um texto lá
na Bíblia, de Gênesis 3, quando Moisés conta lá para nós a história do Éden, né? Quando Deus ele começa a formar todas as coisas, enfim. E aí quando a mulher toma a decisão de comer do fruto e tal, ela oferece para Adão, Adão come, e quando Deus chama o Adão, Deus diz assim, Adão, onde você está? Estou aqui e tal, e começa o bate-papo. Na hora de assumir a responsabilidade, o Adão diz assim, foi a mulher que o Senhor me deu que fez isso. Então, a culpa, ela é um processo de responsabilidade das nossas vidas. Nós temos que assumir as coisas que nós fazemos. Não adianta jogar o peso nas outras pessoas por responsabilidades que são nossas. Por exemplo, eu não fui um bom pai, não fui uma boa mãe, não fui um bom filho, por circunstâncias externas. Pode ser que essas circunstâncias externas tenham ajudado a você não ter uma boa performance como pai, como mãe, como filho, enfim. Mas a responsabilidade de criar o seu filho, a sua filha, de dever honra aos seus pais, é minha e sua. Então a gente tem muito isso. A gente sempre culpa os outros, ou seja, a gente sempre coloca a responsabilidade das nossas ações, das nossas responsabilidades nos ombros das outras pessoas. Só que também tem ao contrário. Às vezes a gente se sente culpado por uma coisa que a gente não tem nada a ver com a história. Por exemplo, você se sente muitas vezes culpado pela vida de outras pessoas, ou carregando peso de outras pessoas. Quem se identifica com isso, coloca aí no chat, gente, fazendo favor. Coloca aí nos comentários. Então, essas culpas, a gente precisa entender que, às vezes, elas têm a ver com a gente, às vezes ela tem a ver com as outras pessoas, mas se você não tem a ver com o problema das outras pessoas, fica na sua. Não queira abraçar o mundo, não tenta resolver o problema de todo mundo, porque não dá. Tá? E aí o que acontece? Às vezes a gente quer abraçar o mundo, quer ajudar todo mundo, quer resolver o problema de todo mundo, e aí a gente acaba não conseguindo e ficando culpado por isso. Certo, gente? A galera entrando aí. Abraço aí, meu povo. Então é isso. Quando a gente tem várias formas de carregar essas culpas. Mas vou deixar algumas ações aqui, algumas atitudes que nos ajudam a se livrar dessas culpas, tá? Mas antes disso a gente precisa entender como é que a gente tem que lidar com essa culpa. Então, primeiro, a culpa, ela não é algo que você precisa carregar, tá? Às vezes aconteceu um fato que você não está diretamente envolvido, ou se tiver diretamente envolvido, a culpa não foi sua, mas você pega aquilo para você, certo? E uma segunda coisa que é muito importante. Existem pessoas que acostumaram tanto a viver culpadas que hoje não sabem viver sem o peso da culpa. Você conhece gente assim? Eu conheço gente assim. Pessoas que acostumaram tanto a viver de um jeito, carregando aquele peso na alma, peso na mente, sabe? Aquele sentimento ruim. A pessoa não sabe mais viver sem aquilo, então a culpa faz tão parte da vida dela que ela não sabe viver sem. Isso é um erro, gente. Isso é um erro. A gente precisa se livrar desse excesso de peso emocional para tentar viver uma vida melhor. Beleza? E uma outra coisa interessante em terceiro lugar, o passado, ele influencia a gente, mas ele não determina o nosso futuro. Essa é a questão. Quando a gente fala de culpa e a gente fala de passado, a gente está falando de carregar coisas que nós fizemos lá atrás, ou deixamos de fazer lá atrás, que a gente não dá mais conta, a gente precisa entregar, a gente precisa soltar isso. De alguma forma a gente precisa soltar isso, porque senão a gente não vai conseguir viver. Certo? Então, a gente precisa romper esse ciclo da culpa. A culpa, ela produz um ciclo, tá? Então, quando eu era pequeno, aconteceu isso e aquilo, eu carrego uma culpa. Ou, quando eu era adulto, eu tinha
uma responsabilidade para fazer, não fiz, estou culpado. Parece que esse ciclo vicioso ele não se quebra, ele não se rompe. Tem até um livro, se vocês quiserem ler, esse livro vai uma dica aí, né? Chama Mais Esperto que o Diabo. E nesse livro ele fala que existe um ritmo hipnótico, ou seja, a culpa ela cai nesse ciclo. Cada hora que você toma uma decisão na vida ou que você encara uma situação diferente, você está sempre rodando. Ah, eu tenho culpa, ah, eu tenho culpa, ah, eu tenho culpa. Você fica carregando isso, certo? Então, as culpas do seu passado, ou o seu passado de uma forma geral, eles influenciam você, mas eles não determinam o seu futuro. Certo, gente? Alguém quer comentar alguma coisa aí? Abaixa nos comentários, pode colocar aí pra gente. Tem uma galerinha assistindo aí. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão de culpa? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho como deixar essas culpas do passado para trás. Certo? Então, assim, há uma questão do seguinte. Nós não podemos mudar o nosso passado. Eu e você não podemos mudar o nosso passado. Mas a gente pode mudar o futuro. Certo? Eu conheço mais uma penca de gente que... E aí, João, beleza? Seja bem-vindo aí, velho. Então, eu conheço muita gente que carrega culpa do passado e essa culpa do passado é como se fosse uma rédea. E a pessoa, ou as pessoas, são o cavalo. Me perdoem aí a expressão. Por quê? Essa culpa, ela é como se ela fosse uma pessoa montada na gente com uma rédea e um tapa-olho. E a gente vai seguindo a vida e não tá nem aí pra nada. A gente sempre segue com aquele sentimento dentro da gente, aquele sentimento de culpa, aquela coisa que não passa, aquele mal-estar. Então, a gente precisa entender que a gente tem que quebrar esse ciclo. Certo, gente? A gente precisa quebrar esse ciclo de culpas do passado. Ah, mas os meus pais se separaram. Ah, mas eu não tive a vida que eu queria ter. Aí, às vezes, a própria pessoa se sente culpada por isso. Então, a culpa, gente, às vezes, é você que toma ela, você que pega ela. O que nós precisamos entender é o seguinte. A culpa, ela é um peso emocional que ela acarreta, ou seja, ela tem consequências absurdamente prejudiciais nas nossas emoções. Então, a gente precisa largar isso de uma vez. Certo? Uma dica aqui para vocês que estão assistindo não seja tão exigente com você mesmo. Não seja tão exigente com você mesmo. Tem gente que é assim, ó. Vou dar um exemplo. Ah, a pessoa era casada, aí se separou. Passou-se 20 anos, a pessoa ainda se sente culpada por aquilo. E aí, hoje, ela ainda se cobra mais. Não, eu devia ter feito mais. Ah, eu devia ter apoiado mais, eu devia ter insistido mais. Gente, a questão é a seguinte. Nós não podemos cobrar daquela pessoa que nós éramos há 20 anos atrás com o nível de maturidade ou com a rigidez de hoje. Não tem como a gente fazer isso. Se você olhar para trás de 20 anos, para a pessoa que você era, ou para 5, 6, para 1 ano atrás, nós não somos mais as mesmas pessoas, graças a Deus. Por isso, perdão. Então, a gente cresce, a gente amadurece. Então, não seja tão exigente com você mesmo, não seja tão rígido com você mesmo. Acalma, olha para o seu passado, vê onde que você errou e segue em frente. Toca o barco, porque não adianta você ficar carregando esse peso. Isso só vai te atrapalhar, certo? Então, uma coisa é a seguinte. Eu vou dar aqui 4 dicas para a gente deixar um pouco essas culpas do passado, ok? Tem muita gente que se sente presa ao passado. E essa culpa, ela rege. A culpa é tipo aquela batuta do maestro que vai regendo o presente e o futuro da pessoa. Então, nós precisamos entender que o passado passou. Eu escuto muita gente falando assim, Diogo, mas eu não consigo deixar o passado.
Você não sabe como é que foi muito traumático. Tem gente que passou por trauma, tem gente que passou por acidentes, tem gente que passou por separações, crises, tem gente que passou por um monte de coisa. Só que tocaram a vida em frente. Quem de nós aqui que está nessa live, que vai assistir isso depois, quem aqui, gente, nunca passou por um trauma? Quem aqui nunca passou por uma coisa ruim na vida? Eu acho que é difícil achar uma pessoa assim. Só que a gente não pode se apegar. A grande questão é essa. Tem gente que faz questão de se apegar com essa sensação do passado e não largar mais. Uma briga, uma discussão, uma falta de perdão. A gente vai fazer uma live só sobre perdão, gente. Fiquem ligados, a gente vai fazer uma live só sobre dificuldade de perdoar, só sobre isso. Então tem gente que se apega a esse passado porque ela tem medo de viver o presente e medo de viver o futuro. Como se aquela culpa fosse um bem precioso que ela não pode largar. E ela não sabe viver sem aquilo. Aí tudo que você diz, tudo que você pergunta, ela fala assim, mas eu não posso fazer isso. Eu não consigo fazer isso, eu não tenho forças para fazer isso. Mas aí você pergunta, mas por quê? Ela fala, mas porque um dia aconteceu isso, um dia aconteceu aquilo, um dia aconteceu aquilo outro. É claro que cada um tem um tempo de maturidade para superar os traumas da vida, gente. Para superar as próprias responsabilidades. Como eu disse lá no início, a culpa, ela é responsabilidade nossa. Às vezes acontece de a culpa ser do outro, verdade. Às vezes a gente cai de gaiato na história? Verdade. Às vezes as pessoas nos prejudicam e nos deixam com culpa? Verdade. Mas via de regra, a culpa é uma ação que nós tomamos. Então a gente tem que assumir as responsabilidades da nossa vida e parar de culpar os outros pela vida medíocre que a gente tem. Então, é engraçado as pessoas dizerem assim, nossa, professor, cada um tem a vida que merece. Mas por que como assim cada um tem a vida que merece? A gente tem a vida que merece por quê? A nossa vida ela é baseada e pautada num ciclo ou numa sequência de decisões que a gente toma. Então, se a gente erra, a gente colhe a consequência do erro. Se a gente acerta, a gente colhe a consequência do acerto. É lei da semeadura e essa lei não falha. Certo, gente? Só que é o seguinte, tem tanta gente hoje que está com o coração tão pressionado, tão oprimido, e aí a gente começa a entender algumas coisas. A gente precisa deixar essas culpas do passado. Ó, o pastor Cal aí, rapaz, que honra, hein? Que honra recebê-lo aqui. Então é o seguinte, essas culpas do passado, elas são pesos que a gente vai carregando, gente. A Dani dizendo, decisão, uma forma de nos desprendermos do passado. É isso. Quando a gente decide, a própria palavra decisão tem a ver com corte, tem a ver com rompimento, ruptura, certo? Quando a gente entende que a nossa decisão ou as nossas decisões vão romper esse ciclo da culpa, a gente começa a ter uma perspectiva. Então, parece que a sensação que eu tenho é que a culpa ela aprisiona as pessoas dentro delas mesmas. Como se a pessoa envelheceu, sei lá, tem 30, 40, 50, 60, 70 anos. E lá atrás, há 20, 50, 30 anos, aconteceu alguma coisa. Escutem bem isso. A culpa ela faz com que a gente envelheça por fora e fique por dentro daquele trauma ou daquela situação ou daquele ambiente que nós vivemos. A nossa alma não amadurece. A nossa alma não avança. A nossa alma ela não desfruta daquilo que a gente tinha que desfrutar. Então a pessoa está com 60, 70, 40 anos e todas as decisões dela, tudo aquilo que ela escolhe está pautado e direcionado ou direcionada numa culpa que ela tem ou uma frustração do passado. Então parece que a gente vai repetindo ciclos em idades diferentes. Compreenderam, gente, isso? Em idades cronológicas diferentes. Isso é muito ruim. Então a gente precisa liberar isso, a gente precisa sair disso, a gente precisa sair desse ciclo, precisa sair desse sentimento de culpa, parar de carregar essas coisas. E agora eu vou começar a dar
vou começar a dar algumas dicas aí pra gente deixar as culpas do passado para trás. Ok, gente? Uma das... Antes de ir para essas dicas, a gente tem mais algumas coisinhas que nos ajudam a carregar esses pesos. Primeiro, o passado. Segundo, o medo. O terceiro, a opinião alheia. E quarto, os problemas alheios. Certo? Então, parece que a gente se sente culpado por tudo. Nossa, eu tenho culpa... Me desculpe por existir. Tem gente que pensa dessa forma. Então, gente, a gente precisa entender que essas culpas, elas não podem direcionar a nossa vida hoje. A gente não tem mais tempo para isso. A gente não tem mais tempo para isso. Não tem mais sentido a gente viver assim. Não tem mais sentido a gente viver baseado num sentimento que aconteceu lá atrás. Certo, gente? Então, perguntas. Vou abrir para perguntas aí. Coloquem nos comentários, por favor. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Tudo certo? Tá todo mundo tranquilo? Ninguém tem culpa de nada? Olha só. Pra gente finalizar então aqui esse papo, eu vou dar 4 dicas sobre como deixar o passado para trás. Primeira dica. Deixa eu ver o que a Nath está dizendo aqui. Existe a questão da culpa nos casos de cobrança de nós mesmos? Não aceitar errar, por exemplo? Sim, Nath. Existe. Normalmente, quem tem muita esse sentimento de culpa por excesso de cobrança é porque tem medo de errar. E essa sensação de medo de errar, de culpa, é um sentimento registrado no seu subconsciente de vergonha. Você tem medo de passar vergonha ou de ser perfeccionista para que nada saia do seu controle. Então isso também é um gatilho para culpa, tá? Para você ficar carregando isso. Nossa, eu não faço isso direito, eu tenho que fazer direito, não, tem que estar perfeito, senão tem que estar... É lógico que tudo que a gente faz na vida a gente procura fazer da melhor forma possível. Só que nem sempre vai ser perfeito, ou seja, ser perfeito dentro daquele nível que a gente estabeleceu. Então, Nath, é o seguinte, eu disse isso no começo da nossa conversa. Não seja tão exigente, ou não se cobre tanto. Se permita errar um pouco. Só que é o seguinte, pelo que eu estou vendo aqui um pouco na sua foto, você tem muito esse traço de perfeccionismo, tá? Você tem muito essa necessidade de provar para as pessoas que tudo aquilo que você faz é perfeito, porque você tem uma necessidade de ser necessária, entende? Então isso é um pouco perigoso, tá bom? A Priscila, minha prima aqui, o perfeccionismo nos leva muitas vezes à culpa e à cobrança, verdade? Então olha só, ser perfeccionista tem os seus pontos positivos e pontos negativos. O ponto positivo de ser perfeccionista é que você gosta de fazer as coisas da maneira correta, certo? Só que também existe no perfeccionismo um nível de exigência e controle muito grande. O perfeccionismo ele tem isso. O perfeccionismo, se ele não estiver à frente ou no controle de tudo, esperando ou fazendo com que as coisas saiam da maneira como ele quer, a pessoa não vai se sentir satisfeita. A Nath falou, é isso aí mesmo, ó. É realmente assim. Então, Nath, ó o Clebinho, e aí, Clebinho? Saudade, meu irmão. Esperar passar essa pandemia pra gente fazer um som. Vai ser benção. Então, olha só. O Davi perguntando, o que fazer quando a culpa é transferida de pai para filho? Então, Davi, é o seguinte, a questão da culpa não é uma transferência em si. É um sentimento, uma sensação que a gente tem do meio externo. Então, assim,
não tem como a gente transferir a culpa. O que acontece é que, principalmente nos nossos relacionamentos familiares, às vezes nós não tivemos o pai que a gente quis, ou a mãe que a gente quis, ou os filhos que não são da maneira como a gente acha que eles deveriam ser, e a gente traz essa responsabilidade para nós e esquece que as pessoas elas são indivíduos. E elas vão agir e vão escolher, vão tomar decisões dentro daquilo que elas acham certo tomar. Então não tem como a gente escolher como uma pessoa vai ser. É muito comum pais e mães dizerem assim, quando o filho faz alguma coisa de juventude, ou comete algum erro, alguma decisão errada, o pai e a mãe falam assim, nossa, onde foi que nós erramos? E eles pegam de novo aquela culpa para eles e ficam carregando, colocam na mochila, não, eu não sou um bom pai, eu não sou uma boa mãe, eu não sou um bom pai, eu não sou uma boa mãe. Gente, a questão é que, quando se tem filhos, você está criando um indivíduo que ele não é só uma mistura de vocês dois. Ele é um indivíduo específico que tem a genética da sua mulher e a sua genética, mas ele é uma outra pessoa, certo? Então, esse sentimento de culpa ele vem muito da família também, tá? Então, principalmente em relação a pai e mãe, isso é muito comum. Beleza, gente? Tranquilo? Mais perguntas aí? Fiquem à vontade. Se eu não souber responder, o Clebinho está aqui, o Clebinho responde. Então, gente, podem ir perguntando aí nos comentários. E na medida que for possível, eu vou respondendo para vocês, ok? Vamos lá, então. Falei que eu ia deixar aí 4 dicas, né? 4 dicas pra gente... De nada. Então, assim, só um detalhe, viu, Davi e Kaela? Façam o melhor que vocês têm para fazer para as filhas de vocês. Entreguem o melhor que vocês tiverem que entregar para eles. Mas, no final, quem vai decidir vai ser eles. Então, aquele texto de Provérbios, ensine a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando ele for velho, não se desviará dele. Tá? Então, façam o que vocês tiverem que fazer. Invistam tempo, invistam os valores que vocês acreditam para eles, e aí eles vão tomar as decisões deles. Ok? Não se sintam culpados porque se eles não tomarem as decisões que vocês queriam, porque eles não vão tomar. Eles são indivíduos diferentes de vocês. Certo, gente? Então, olha só. 4 dicas para deixar a culpa do passado para trás. Se vocês estiverem com papel e caneta aí, ou tablet, ou celular, sugiro que vocês anotem. Pergunta da Milena. Por que algumas pessoas se culpam por tudo e outras sempre culpam os outros? Aí varia muito do temperamento, né, Milena? Varia muito da personalidade das pessoas. Por exemplo, esse tipo de pessoa que se culpa demais, normalmente ele tem um perfil de um sentimento de dificuldade até mesmo de existir. Ele é uma pessoa que é muito quieta, ela é muito... De nada, Carla. Ela tem uma sensação de que quanto menos ela existir, melhor. Porque se alguém falar com ela, ou se alguém repreendê-la no serviço, ou se alguém falar alguma coisa que ela não gostou, ela vai se sentir culpada mesmo não sendo. E as outras que sempre culpam as outras pessoas é que elas sempre tentam se eximir da culpa pelo fato de não assumir a responsabilidade da própria vida. Então, quando eu jogo a culpa para o outro, vê lá, estávamos aqui falando do texto de Gênesis, né? Então, a responsabilidade do lar, nesse sentido da proteção, provisão, direção, limites, é a figura masculina. Lá naquele texto do Éden, certo? Quando acontecia a questão da queda, quando a Eva toma do fruto e em seguida o Adão também participa, Deus ele chama o Adão, ele chama quem tem a responsabilidade pela estrutura familiar. Só que aí o Adão, o que ele faz? Ele diz, olha, foi ela. Então, as pessoas que culpam os outros é porque elas não têm... Eu vou usar um termo
leve, né? As pessoas que culpam os outros é porque elas não têm coragem suficiente para assumir as suas próprias atitudes. Quando o filho diz assim, porque meu pai não fez isso por mim, minha mãe não fez isso por mim, ele está querendo dizer que a vida dele, a vida que é dele, está dando errado por culpa da pessoa, de outra pessoa. É lógico que a gente sabe que, no que diz respeito à família, existem sim influências na questão dos filhos, mas você dizer assim, não, a culpa da minha vida estar uma porcaria do meu pai e da minha mãe. Não, a culpa da nossa vida estar uma porcaria ou de alguém que esteja uma porcaria é simplesmente nossa. Certo? Eu escuto muito as pessoas dizerem assim, mas você não sabe, você não entende como é que as coisas foram pra mim. Gente, mais pra frente a gente conta, tem várias coisas que eu passei na vida, que vocês passaram na vida, que outras pessoas foram as culpadas, só que me atingiram e atingiram as pessoas que estavam à minha volta. Para fazer o quê? A gente tem que catar, assumir a responsabilidade da nossa vida e seguir em frente. Parar de ficar colocando a culpa nos outros pela vida que a gente queria ter e não tem. É simples. Então, a culpa, ela traz essa pressão, esse compromisso de que eu tenho que estar com esse sentimento, senão eu não estou bem. Certo? Beleza? Mais alguma pergunta aí, gente? Fiquem à vontade. Perguntas? Bora lá então, ó. 4 dicas de como deixar as culpas, ou como deixar a culpa do passado no passado. Primeira dica. Decidir. A Dani falando aqui, ó. Escolhas. Elas sempre estão nas nossas mãos. De fato e de verdade. Escolhas. São escolhas. Então esse é o primeiro ponto. É a decisão de deixar a culpa. Eu ouço muitas vezes as pessoas que têm esse problema de culpa, ela fala assim, mas não é fácil, eu não consigo deixar isso. É uma sensação assim que parece que não sai. Não é que parece que não sai, gente. Não sai porque a gente não larga. Não sai porque a gente não quer largar. Não sai porque a gente não decide largar. Quando a gente tomar vergonha e assumir as responsabilidades pelos nossos atos e decidir deixar aquilo e parar de usar a culpa do passado como uma chupeta, como antigamente o pessoal falava naninha, né? Aquele pano, olha só que legal isso. Sabe aquele pano fedido, velho, babado de criança? É a culpa. Culpa é aquilo ali. Ele não dá pra ninguém. Ele não empresta pra ninguém. Ele te mata se você catar aquele paninho dele. Porque ele fica cheirando aquilo ali. Tem muitos adultos que estão com essa naninha imunda, esse paninho imundo passando no nariz, sentindo o cheiro da culpa do passado e achando que estão avançando, mas não estão. Essa naninha, esse pedaço de lençol, gente, se arrasta ele, a criança arrasta ele pro chão. Briga, o cachorro pega um pedaço e depois pega outro. E eles brigam, mas ele não larga. Se lavar, ele briga. Então, primeira coisa, decida largar a culpa. Pare de ficar achando que a culpa faz parte do seu presente e do seu futuro. Ela ficou lá atrás. Você não tem como mais voltar para lá. Você não tem esse controle. Você não pode mudar o seu passado. Aceita o seu passado, faz alguma coisa no seu presente e colha no seu futuro. Certo? Então, a culpa é aquela naninha suja. Sabe? Legal isso, né? Então, essas pessoas não sabem viver sem a culpa. A culpa faz parte dela. Por quê? Observem bem. E me perdoe se alguém está se ofendendo com isso, tá? Não quero ofender ninguém, mas fazer o quê? Essas pessoas que elas escolhem ficar com essa naninha suja no nariz, que é a culpa, elas querem, a gente chama isso de ganhos secundários. Por quê? Se ela se livrar dessa culpa, ela não vai ter mais a atenção das pessoas que ela tem hoje. Se ela se livrar dessa culpa, ela vai ter que crescer. Se ela se livrar dessa culpa, ela vai
vai ser vista pelas outras pessoas como uma pessoa mais madura, que é algo que ela não tá afim de fazer hoje, que ela quer ficar com a naninha cheirando, para que todo mundo fique em cima dela, dizendo, o fulano tem uma culpa, né? Gente, escutem uma coisa, não se justifica ações de adultos com cheiro de criança, tá? Então, existem pessoas que você não pode olhar para ela ou para ele e dizer assim, e cobrar, sabe? E exigir. Porque, o fulano tadinho, ele carrega uma culpa, ele carrega. A Nath já está com o pé bom, mas quer a muleta ainda. Exatamente isso. É isso aí, Nath. Então, a pessoa ela tem um ganho. Ela tem um ganho. E esse ganho normalmente é inconsciente, tá? Às vezes não, mas na maioria das vezes é. Então ela não vai ter atenção, ela não vai ter o paparico das pessoas, ela vai ter que crescer, ela vai ter que se virar. Certo? A Dani perguntando, tem que sair da zona de conforto? Tem que sair da zona de conforto através da zona de confronto. Como diz o povo, tem que chegar com os 2 pés na voadora no peito e romper com esse ciclo. Porque a culpa também ela traz uma coisa interessante. Um dos resultados da culpa é o vitimismo. Tá? Então assim, a pessoa se sente culpada por uma coisa que ela nem fez. Eu não tô aqui menosprezando o sentimento de ninguém, hein, gente? Mas a pessoa ela gruda naquilo e não larga mais. Então a zona de conforto só sai através da zona de confronto. Certo? É vitimismo até, Nath, nesse sentido. Então, gente, já foi há 20, há 30, 40 anos atrás. Já passou. Mas você não sabe a dor que eu sinto. Você não sabe a dor que eu sinto. Eu não preciso sentir a sua dor porque a sua dor é sua. É só você que sabe o nível dela. Eu não tenho como mensurar a sua dor. Mas eu tenho como dizer como vai ser o seu futuro. Todo mundo tem como olhar para o futuro de alguém que sente culpa, que não quer largar essa culpa, que quer viver nessa lama, que quer viver nesse cheirinho fedido. A vida vai ser uma porcaria. Nossa, mas você está falando isso. A vida vai ser uma porcaria. Certo? Por quê? Tudo que se planta, se colhe. Beleza? Então, primeira dica, ou primeira ação que a gente deve tomar. Decidir deixar essa culpa para trás. Tem gente que teve problema com o irmão, com a irmã, com pais lá no passado. É isso aí, é decisão, ficar ou partir. Ou é tudo ou é nada. Não tem meio termo quando se trata de culpa. Então, ela fica carregando aquela mágoa. Tem tudo a ver, tá, gente? Aqui eu não quero falar muito sobre essa questão do perdão e da mágoa pra gente conversar nos outros dias sobre essa questão de mágoa e perdão. A gente vai fazer um bate-papo só sobre perdão. E aí, essa é a primeira dica. Você tem que decidir deixar, você tem que romper esse ritmo hipnótico. Ritmo hipnótico é aquele automático, sabe? Que todo dia você levanta, faz 20 anos, 30 anos, 40 anos que você sente isso e não faz nada. Aí você coloca a culpa no que você está sentindo nos outros. Complicado. E quando a culpa é uma tentativa de mostrar que se importa, o que fazer? Quando a culpa é uma tentativa de mostrar que se importa, o que fazer? A questão é o seguinte, Rafinha. A questão é a gente entender que o livre-arbítrio ele é individual, ou seja, a capacidade de escolha das pessoas é individual. Se você se preocupa com alguém ou se você se importa com alguém e ela não se importa e você se sente culpado por isso, quem é que precisa mudar de postura? Fica aí a pergunta para a reflexão, certo? Então, se você quer ajudar alguém, se você quer se comprometer com alguém em ajudá-la, e aí a pessoa não se mexe, não se move, você não é culpado disso. Mas é o meu vizinho, mas é a minha irmã, mas é o meu líder. Não importa. Cada um assuma a sua responsabilidade de viver. Não sinta culpa por alguém que não quer ser ajudado. Certo?
É difícil? É difícil. Mas a responsabilidade não é sua. Beleza? Segunda dica, gente, para deixar as culpas do passado no passado é: passado é parte da vida, não é a vida toda. Você tem que entender que o passado foi uma parte da sua vida. Tem como apagar? Não tem. Tem como mudar? Não tem. Então entenda isso, que o passado está fora do seu controle, mas o presente e o futuro estão no seu controle. Ok? Terceira dica: ter responsabilidade com o presente e o futuro. Quem vive de culpa do passado não pensa no presente e muito menos no futuro. Ela fica vivendo um dia depois do outro, um dia depois do outro, e vivendo nesse automático, dizendo assim: vamos ver o que vai dar, mas eu não sei. Mas eu não sei o que fazer, mas eu não sei o que fazer com esse sentimento. E ela fica nutrindo, ela fica namorando esse sentimento de culpa. Essa é a verdade. Ela fica num relacionamento romântico com esse sentimento de culpa, para que ela não tenha responsabilidade com o hoje. Se você pergunta para uma pessoa que tem culpa do passado, você pergunta para ela assim: e aí? O que você está fazendo hoje? Né? Ela fala assim: então, não estou fazendo nada, tô aí, né? E aí? Então, ter responsabilidade com o presente e com o futuro. E quarta e última dica: resolva as suas culpas. Não fuja delas. Certo? Resolva as suas culpas. Tem gente que tem medo. Brigou com o irmão há 20 anos atrás, com a irmã há 20 anos atrás, com os pais. Querido e querida, vai resolver suas pendengas em vez de ficar botando a culpa da sua vida nos outros. Você tá cheio de machucado porque você não perdoou o seu irmão, a sua irmã carrega uma culpa que às vezes é sua e tá querendo que a sua vida seja legal. Não vai funcionar. A nossa vida precisa ser leve, gente. Não tô dizendo que a vida é um mar de rosas, não, tá? Mas a nossa vida precisa ser leve. Então, seguinte, resolva suas pendências. Resolva suas culpas. Pare de ficar guardando elas como se fosse um tesouro. Pare de ficar guardando elas como se fosse um presente. Pare de ficar guardando elas como se fosse um objeto de estimação bonitinho. Resolva seus problemas. Assuma a responsabilidade da sua vida. Pare de ficar se escondendo atrás dos outros. Pare de ficar se escondendo atrás da sua culpa. Resolva. Você está com um problema com seu irmão? Passa a mão no celular, faz uma chamada de WhatsApp para ele ou para ela. Se a pessoa te magoou, tudo bem, a gente que é cristão, você tem que entender o seguinte: passa a mão nesse telefone, liga para ele ou liga para ela e fala assim: escuta aqui, eu sinto culpa de carregar um sentimento por você há 20 anos, eu tô te ligando para te pedir perdão. O problema é que a gente tem um orgulho do tamanho de uma cidade e acha que a gente vai continuar assim. Não se esconde sujeira debaixo do tapete por muito tempo, gente. Não tem como isso. Então, resolva suas pendências. Resolve essas pendengas de uma vez. Liga para ele, liga para ela, manda uma mensagem. Sabe? Mas eu tenho... A culpa é um perfume que venceu, sabe? Um perfume vencido. Só que você ama aquele perfume, você não quer jogar ele fora. Mas ele venceu, filho. Venceu. Então a sua culpa, a minha culpa já tá, já passou do prazo de validade. E vou dizer uma coisa pra você, escuta bem isso. Culpa não caduca. A culpa é o cheiro desse perfume podre que fica na vida da gente e ele não caduca, ele não sai enquanto a gente não resolve. Certo? Então pare de se vitimizar e resolve logo suas pendengas e não foge delas não. Beleza, minha gente? Essas são as 4 dicas que eu queria deixar para vocês hoje. Alguém tem mais alguma pergunta? O Enel entrou aí. É brutal. E aí, Vaso, beleza? E aí, gente, mais alguma pergunta sobre essa questão das culpas? Não quero me alongar muito, já faz 48 minutos que nós estamos aqui. 50 minutos é essencial, tá ótimo. Certo, gente? De nada, Paty. Semana que vem, às 19 horas, a gente volta aqui para bater um papo. Não vou contar o assunto,
Vocês vão olhar no Instagram essa semana aí e a gente vai falar um pouquinho sobre um outro assunto bem legal na semana que vem. Certo, gente? Valeu, muito obrigado aí por estarem comigo. Compartilha essa live aí, esse bate-papo com as pessoas do seu direct, Instagram e do Facebook. E a gente se vê aí na semana que vem, às 19 horas. A gente vai falar sobre o assunto legal. Fique ligado aí no perfil do meu Instagram e a gente vai falar, beleza? Obrigado, gente. Obrigado aí a todo mundo que está agradecendo. Beijão, um abraço a todos e até mais.